Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos iniciando um novo trimestre neste ano de 2020. Nesta ocasião vamos estudar um pouquinho sobre como interpretar as Escrituras. Você sabe que ler a Bíblia é importante, mas saber interpretá-la é de fato algo fundamental. Porque uma interpretação errada irá levar você e eu para uma teoria errada e, logicamente, para uma prática errada. Então, a Bíblia é para ser lida, a Bíblia é para ser entendida, a Bíblia é para ser vivida, a Bíblia é para ser transmitida. É o que nós vamos estudar nesse trimestre um pouco mais. Como interpretar as Escrituras Sagradas. É um tópico extremamente importante, relevante e atual. E nessa semana, a lição número 1 traz o título A Singularidade das Escrituras. E o que nós vamos estudar nesta semana? São coisas básicas, autoria, conteúdo e mensagem da Bíblia. No item autoria, o que a gente poderia dizer? Bom, simplesmente dizer que o verdadeiro autor da Bíblia é Deus. Não tenha dúvida disso. No entanto, a própria Bíblia diz que é Deus, mas ele se utilizou de seres humanos. 2 Pedro capítulo 1, versos 19 a 21, o texto bíblico diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. A palavra inspirados, a palavra inspiração na Bíblia, é uma palavra digamos assim, quase que não usada em outras situações, mas em Timóteo, ele diz que toda a Escritura é inspirada. A palavra inspirada é theopneustos do grego, que quer dizer bafejado ou vindo da boca de Deus. Então isso quer dizer que este livro que nós manuseamos, que nós lemos, que nós pregamos, é a palavra vinda de Deus através de instrumentos humanos. Então, sobre a autoria, nós podemos dizer isto. E todas as partes da Bíblia são como tesouros dentro de um vaso de barro, que é o ser humano. Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 26, diz assim: o tesouro foi confiado a vasos de barro, seres humanos. Os profetas eram seres humanos. Todavia, não é por isso menos do céu. Ou seja, a Bíblia teve o controle, a orientação do Espírito Santo. Então, sobre a autoria, seria esse tópico. Um segundo tópico desta semana é o conteúdo. O conteúdo da Bíblia é singular por várias razões, por sua apresentação. Ela é um livro que combina profecias. Se você tomar, por exemplo, o Velho Testamento, grande parte dele são profecias messiânicas, diretas. Por exemplo, a cidade onde Jesus nasceu, Miqueias 5:2, falou de que ele nasceria em Belém da Judéia. O Salmo 22, Isaías 53 fala dos sofrimentos do Messias, fala que ele seria espancado, que ele seria falsamente acusado, enfim, seria o mais rejeitado entre os homens. Então essas profecias apontavam para a primeira vinda de Cristo como o Messias aqui nesse mundo. Salmo 22, por exemplo, diz que Jesus teria suas vestes divididas, pois não foi isso que aconteceu com a sua túnica quando ele estava para ser crucificado. Os soldados repartiram entre si a sua túnica, as suas vestes. Então, a Bíblia contém muito de profecias. Um outro aspecto também é que a Bíblia contém, além de profecias, ela contém história. Não é uma história sobre Buda, sobre Maomé ou coisa parecida, mas é uma história que tem objetivo salvífico, salvador. Ela não está lá apenas por estar. A história, ela conduz você para dois grandes acontecimentos. Primeiro, a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Todas as histórias bíblicas, você percebe que aquilo ali está tentando levar você a entender que Deus tem um plano na sua vida, que Deus tem um plano na história, a queda de nações, o levantamento de nações, a queda de reis, ou o levantar de reis,
é uma obra da soberania de Deus, da orientação de Deus. Então, a história bíblica, ela te conduz primeiro para a primeira vinda de Jesus, para o Messias, aquele que veio para nos salvar, e ela nos conduz para a segunda vinda de Jesus, para a culminância dos fatos históricos desse mundo, mostrando que Deus vai implantar aqui o seu reino e o seu jeito de ser na vida das pessoas. O terceiro e último tópico é bastante interessante também, tem a ver com a mensagem bíblica. Embora nós tenhamos vários tipos de literatura dentro da Bíblia, você tem história, você tem profecia, você tem narrativa, você tem poesia na Bíblia também. O mais importante da Bíblia é que ela é um livro de origem divina e que a mensagem ela tem o poder de nos transformar. Há uma frase por aí que você já ouviu, já conhece, que diz que há livros que informam, há livros que deformam e só há um livro que transforma, que é justamente a palavra de Deus, porque ela contém algo que vem da boca de Deus, do poder de Deus. Ele falou e tudo se fez, lá no livro de Gênesis. E ele fala na sua palavra e tudo se transforma na nossa vida, na minha, na sua vida. Um exemplo disso, que o autor da lição inclusive colocou, é o exemplo do rei Josias, que vivia no meio de uma apostasia, de uma decadência moral, espiritual, social no seu tempo. Quando ele assume o reino de Judá, o que acontece é que descobre-se o livro da lei, que nada mais, nada menos era do que a própria palavra de Deus naquela época, o que estava escrito até então. E quando esse livro é lido, e quando a palavra de Deus é disseminada, ouvida pelo povo, entendida pelo povo, há uma mudança, uma transformação, há um reavivamento, há uma reforma de vida e de sentido das coisas para aquele povo. Então, a palavra de Deus ela é transformadora. E aí eu terminaria a lição desta semana pedindo aos alunos para dizerem o que mais os impressiona na Bíblia. Ali na sua unidade, na sua classe, pergunte a eles o que mais impressiona na Bíblia, o que você mais gosta. É uma pergunta simples, fácil, mas é uma maneira de quebrar o gelo e de fazê-los falar um pouco aí no final da nossa lição, concluindo essa lição tão importante que falou da autoria, falou do conteúdo das Escrituras e falou especialmente da mensagem, que é uma mensagem de transformação, de salvação, de mudança de vida em nós. Semana que vem a gente se encontra para a lição número 2. Um abraço e até lá.